Em 1962, um produtor de gravadora ouviu uma banda tocar e escreveu no relatório: "Não gostamos do som deles. Grupos de guitarra estão em extinção." Ele recusou contratar os Beatles. Quero que você segure essa informação por um segundo, porque hoje eu vou te mostrar exatamente como enxergar um futuro que ninguém mais consegue ver. Nem as pessoas que mais te amam, nem os especialistas, nem você mesmo nos seus piores dias. Se você já sentiu que está sonhando sozinho, que ninguém entende o que você está tentando construir, fica até o final, porque no meio desse vídeo eu vou te dar uma pergunta que separa quem desiste de quem constrói impérios. E ela cabe em 7 palavras. Agora, nos próximos minutos, eu vou te contar 3 histórias reais, de pessoas que foram ridicularizadas, ignoradas ou desacreditadas antes de provarem o mundo errado. Mas mais do que histórias, eu vou te entregar um método, 3 pilares práticos que você pode aplicar hoje mesmo para sustentar sua visão quando o coro ao seu redor diz: desiste. Antes de começar, se você já se sentiu incompreendido perseguindo um sonho, deixa um presente nos comentários. Eu quero saber quantas pessoas aqui estão carregando uma visão que ainda ninguém enxergou. Isso vai me ajudar a trazer mais conteúdo assim para você. Vamos direto ao ponto. Em 1888, um jovem holandês vendeu exatamente um quadro em toda a sua vida. A família dele o considerava um fracasso. Os marchands de arte da época diziam que ele não sabia desenhar. O próprio irmão, que sustentava ele financeiramente, escrevia cartas preocupadas perguntando quando aquilo ia dar certo. Esse homem era Vincent van Gogh. Ele morreu aos 37 anos, convencido por muitos de que tinha desperdiçado a vida. Hoje, um único quadro dele já foi vendido por mais de 80 milhões de dólares. Aqui está o que ninguém te conta sobre essa história. Van Gogh não tinha certeza absoluta de que estava certo. Ele duvidava. Ele sofria. As cartas dele mostram isso. A diferença entre ele e quem desistiu não foi a ausência de dúvida, foi a decisão de continuar produzindo mesmo dentro da dúvida. Isso nos leva ao primeiro pilar, e ele vai contra tudo que te ensinaram sobre autoconfiança. A maioria das pessoas espera sentir 100% de certeza antes de agir. Isso é uma armadilha. Certeza vem depois da repetição, não antes dela. Pensa comigo. Um bebê não espera ter certeza de que sabe andar para dar o primeiro passo. Ele cai, o corpo recalcula, ele tenta de novo. A confiança é consequência da ação repetida. Nunca é pré-requisito. Então, se hoje você tem uma ideia, um negócio, um projeto e sente 60%, 40%, até 20% de certeza, isso não é sinal de que você está errado. Isso é o estado normal de qualquer pessoa que está construindo algo que ainda não existe. A pergunta certa nunca foi: tenho certeza suficiente? A pergunta certa é: eu consigo dar o próximo passo mesmo sem ter certeza? Guarda essa frase, porque ela volta daqui a pouco. Aos 15 anos, um adolescente foi cortado do time de basquete da própria escola. O técnico achou que ele era baixo demais e não tinha talento suficiente. Ele foi para casa, chorou no quarto e, segundo a própria mãe contou depois, quase desistiu do esporte. Esse garoto era Michael Jordan. Anos depois, em uma entrevista, ele disse uma frase que resume tudo o que estamos falando aqui. Ele contou que usava a lembrança daquele corte como combustível, revivendo mentalmente aquele momento sempre que precisava de motivação extra. Repara na diferença entre as duas reações possíveis à mesma rejeição. Uma pessoa usa a rejeição como prova de que não é capaz. Outra pessoa usa a mesma rejeição como combustível. Os fatos são idênticos. A interpretação é o que muda tudo. E isso me leva ao segundo pilar. Quando alguém não acredita em você, isso não é uma verdade sobre o seu futuro. É uma opinião baseada na experiência limitada dessa pessoa, no momento exato em que ela te avaliou. O técnico que cortou Michael Jordan estava certo sobre uma coisa. Naquele dia, com aquele corpo, aquela idade, aquele nível de treino, ele realmente não estava pronto.
mas ele estava completamente errado sobre o que aquele garoto seria capaz de se tornar. Separa essas duas coisas na sua cabeça agora. Feedback sobre o presente não é profecia sobre o futuro. Você pode aceitar a crítica sem aceitar o veredito. E se você está anotando algo desse vídeo, anota isso. As pessoas não estão vendo o filme inteiro. Elas estão vendo um frame. Só você tem acesso ao roteiro completo. Prometi uma pergunta de 7 palavras lá no início, e aqui está ela, vinda de uma frase que J.K. Rowling costumava repetir sobre sua trajetória. Antes do primeiro Harry Potter ser aceito, ela colecionou uma dúzia de recusas de editoras. A pergunta que ela se fazia, nas próprias palavras dela, era simples. E se eu simplesmente não parar agora? 7 palavras. Não é sobre ter um plano perfeito. Não é sobre convencer todo mundo. É sobre essa única decisão, repetida todos os dias, em que a vontade de desistir aparece. Isso me leva ao terceiro e último pilar, o que costura tudo o que vimos até aqui. Você não precisa que todo mundo acredite em você. Você precisa de um punhado de vozes internas que sustentem a visão quando o mundo externo duvidar. A lembrança de por que você começou, a prova, mesmo pequena, de que já superou algo difícil antes e a clareza do próximo passo concreto. Isso é o que substitui a validação externa. Não é arrogância, é arquitetura mental. Van Gogh tinha as cartas para o irmão. Jordan tinha a lembrança do corte. Rowling tinha a pergunta das 7 palavras. Cada um desses 3 construiu um ponto de apoio interno que não dependia da aprovação de ninguém de fora. Visão não é ausência de dúvida, é ação apesar dela. A opinião alheia é um dado sobre o presente, não uma sentença sobre o seu futuro. Construa um conselho interno que sustente você quando o externo falhar. Se esse vídeo mexeu com alguma coisa em você, tem 2 coisas simples que eu peço. Primeiro, deixa o like. É o jeito mais rápido de o YouTube entender que esse conteúdo precisa chegar em mais gente que está passando pelo mesmo que você agora. Segundo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago histórias e métodos como esse para quem está construindo algo que o mundo ainda não conseguiu enxergar. E se você quer o próximo passo prático, como transformar essa visão em um plano de ação real, comenta aqui embaixo qual vai ser o seu ponto de apoio. Pode ser uma frase, uma lembrança, uma pessoa que já acreditou em você uma vez. Escrever isso publicamente é o primeiro passo para torná-lo real. Ninguém precisa acreditar em você primeiro. Você só precisa continuar.